Olá, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos aqui dar continuidade, né, ao meu estudo sobre o curso de psicanálise que fiz sobre a questão da histeria, né? Eu iniciei com a parte 1, a primeira parte, agora vamos para a segunda parte desse estudo, né? Agora vamos concentrar no contexto histórico do século XVI, XVII, XVIII e XIX, né, em relação à questão da sexualidade. O contexto histórico de Freud, né, quando ele fez os seus estudos da psicanálise inconsciente num tratamento com mulheres que sofriam de histeria, né, foi exatamente entre o século XVIII e o século XIX, que foi um período de intensa repressão sexual, né? Foi o que aconteceu no Reino Unido, a chamada Era Vitoriana. No período da Rainha Vitória, que foi de 1837 a 1901, o início de uma nova era cultural, né? Teve a Revolução Industrial, a consolidação do capitalismo, né? O Império Britânico se consolidou, né? Com a Revolução Industrial, e foi um período de intensa repressão moral, sexual, sobre o comportamento da população de uma forma geral. Então, Michel Foucault, ele vai dizer, certo, que até o século XVII, o início do século XVII, a sexualidade era mais liberta, né, era mais liberada. Havia uma menor vigilância sobre o que as pessoas faziam em relação ao sexo. Havia uma franqueza na fala, né? Não existia uma censura tão moral nas palavras, né? Nos comportamentos. Havia, assim, os códigos morais eram mais frouxos, as obscenidades, né, eram mais livres. Até o século XVII, né? Não havia, assim, um incômodo com a sexualidade. Não tinha esse sentido de repressão moral, como aconteceu, né, desde o início do século XVII até o século XIX. Então, no século XVIII, como eu já falei, inicia a Era Vitoriana, né, foi um período onde consolidou a burguesia, o surgimento da burguesia, com forte regime moral sobre a sexualidade, controlando a sexualidade da população, controlando a população de uma forma geral. Só era legítimo o casal, na relação à questão do sexo, só o casal procriador. Né? O sexo vai para o quarto do casal, que lança um modelo de sexualidade. E assim surge um forte controle sobre o corpo do casal, o corpo feminino, sobre a sexualidade feminina, né? E aí só surge todas severas normalizações, né, morais sobre a conduta, né? Considerava-se você ser homossexual, por exemplo, um crime, né, a traição, né? E surge exatamente com o surgimento do capitalismo, da ordem burguesa. Por quê? Porque a energia humana não poderia ser desperdiçada em prazeres, né? Era necessário que essa energia ela fosse canalizada apenas para o trabalho nas fábricas, no comércio e nos serviços. O máximo que poderia ser aceito era o casal procriador, né? Porque era necessário assim uma mão de obra nas fábricas, né? E assim, né, a população surgiu como um problema, né, como uma investigação científica. Freud ele foi chamado para estudar, né, a sexualidade, estudar a população, assim como outros, né, a sexualidade foi alvo de estudos, né, para um controle econômico político. E foi centrado, sim, exatamente na sexualidade feminina, né, principalmente na sexualidade feminina. Então, houve severos estudos, né, sobre a população, foram estudar a taxa de natalidade, de fecundidade, saúde, doenças, nascimentos legítimos e ilegítimos, casamentos, relações sexuais, conduta da população, né, controle da população. O casal procriador ele era sobrecarregado de regras morais, recomendações, condenava a infidelidade, a homossexualidade, né, nesse período, né? Então, surge também várias análises científicas, né? Vários
controles, né, análises, com o objetivo de controlar a população, normalizar e padronizar a sociedade. Né? Então, foi esse o contexto histórico, né, do Freud no momento, né, que ele estava ali investigando as pacientes. Né? Atualmente não existe essa repressão sexual tão intensa, né, como foi no século XVIII, onde explodiu os casos de histeria. Né? Não há tanta repressão, apesar de ainda ter, sim, os casos de histeria agora com outras formas. Né? Não é mais como naquele período histórico. Hoje até falamos muito sobre sexo, né? Se fala demais sobre o sexo, mostra-se demais a sexualidade, né? Denunciamos repressões morais como hipocrisia, o Foucault vai falar, né? Falamos de forma excessiva. Mas ele pergunta, Foucault, será que somos subversivos como realmente queremos ser na atualidade? Né? Por que as pessoas ainda sofrem de doenças ou de transtornos mentais e questões psicossomáticas, né, somatizações? Existe, Foucault vai dizer, uma nova mecânica de poder, né, que surgiu naquele período histórico e que continua a normalizar a população. A sexualidade controla o corpo e direciona a energia sexual, né, e dá assim áreas de maior liberdade. Não choca mais agora os atos do corpo, da sexualidade, né? O sexo ele é mais livre. Mas o que acontece, então, em relação a essa mecânica do poder, né? Em relação aos nossos corpos, né? Por que somos tão disciplinados? Como é que o poder atualmente, né, disciplina o corpo, né? Então, essa é uma questão que o Foucault ele vai trazer, né, para pensar essa questão da repressão sexual, né? Então, assim, o controle sobre a sexualidade, né, e principalmente o corpo feminino como alvo, se tornou, sim, mais agressivo no período de germinação do capitalismo. Mais especificamente no início do século XVI, com a Reforma Protestante e a Contra-Reforma, né? Pois foi exatamente o período de maior caça às bruxas, né, da história, né, com um número muito grande de feminicídio, misoginia. Então já existia antes desse período, né, na Inquisição da Igreja Católica Romana, uma perseguição às mulheres, mas não foi tão intensa como no século XVI, né, nesse período, que foi o período germinativo do capitalismo, porque foi exatamente nesse período que houve um processo de maior racionalização da sociedade, com maior normalização e moralização das condutas, né? Principalmente vinculado ao protestantismo, né? Também o nascimento das ciências, né? Então, todas essas práticas consideradas mágicas, práticas que eram costumes e resquícios de civilizações antigas, pagãs antigas, foram retiradas, né? Elas foram perseguidas, né? E a questão do arquétipo da bruxa é algo que está ali presente, né? É bastante presente no inconsciente coletivo, principalmente da Europa, né? Por quê? Porque a bruxa ela é um arquétipo antigo no folclore da Europa, principalmente no Reino Unido, né? Onde mulheres das culturas pagãs, celta, ligado à religiosidade, cultura celta, né? Que eram vinculados à natureza, eram considerados bruxos e bruxas, por isso eram demonizados, mortos e perseguidos, né, pela Igreja Católica, né, primeiramente foi perseguido pelo Império Romano, depois moralizadas e perseguidas pela Igreja Católica. E muitas pessoas, né, que tinham ainda as práticas dessas culturas pagãs, elas foram, né, culturas ligadas à natureza, elas foram mortas, foram torturadas, perseguidas, demonizadas, né, durante séculos na cultura, nesse período aí da Idade Média, né. Então, as mulheres da cultura celta, elas eram mulheres assim que eram mais assim, tinham mais prestígio e poder, né, dentro de suas culturas, muito diferente, por exemplo, das mulheres na cultura grega e romana e judaica, né? Principalmente porque havia assim uma adoração à deusa, né?
a deusa, ela tinha era um culto que era realizado em relação à deusa, vinculado à natureza, diferente das sociedades patriarcais, né, onde o que se adora, né, é o Deus, né. Então, a cultura celta, ela tem uma simbologia diferente, né, seus mitos que davam ao feminino o maior poder, o maior prestígio. As mulheres nessas culturas, elas tinham um status na cultura celta maior, né, de uma forma geral, tinha mais poder, né. Então, essa repressão exercida sobre qualquer mulher que tivesse autonomia, poder, expressão, certo? Liberdade, como eu acabei de falar, né, que estava muito vinculado às mulheres dessas culturas pagãs, era perseguida e tido como bruxa, né? Todos aqueles que praticavam essas religiosidades ligadas à natureza. Então essa repressão, ela aconteceu durante séculos, né, e está presente no inconsciente coletivo, né? Segundo Jung, Carl Gustav Jung, psicanalista, psicoterapeuta, né, que fundou a psicologia analítica, não são experiências propriamente individuais, essas experiências, essas repressões que eu acabei de falar, estão no inconsciente coletivo, né? São herdadas dos ancestrais, né? É um reservatório de imagens latentes, arquétipos e imagens que primordiais que herdamos dos antigos, né? E que tem uma predisposição a agir sobre o nosso inconsciente, né? São dos nossos antepassados. E os nossos antepassados, como eu acabei de falar, né? Eles cometeram, né? Um feminicídio, uma misoginia, né? Com a morte de milhares de mulheres na Inquisição, assim como acontece hoje em dia, né? É um grande número de perseguição às mulheres que ainda persiste, certo? Um aumento de feminicídio que acontece a cada dia, né? Como podemos ver nos jornais, na mídia, né? E aí continua se repetindo essa questão, né? Então a histeria, ela é fruto das repressões coletivas, do inconsciente coletivo, que já existiu na caça às bruxas e que continuou despontando, né, com a repressão da era vitoriana sobre o corpo feminino, ou seja, os séculos de repressão do inconsciente coletivo das mulheres, né, de intensa repressão sexual sobre o seu comportamento, sobre sua sexualidade. Havia sim questões individuais, né, complexos, traumas, recalques individuais, mas também repressões acumuladas, né, por séculos e mais séculos, de tortura e morte sobre o corpo feminino, sobre o inconsciente coletivo feminino, né? Então a perseguição e o temor da bruxa representam também a repressão e a castração do poder, da sexualidade e do corpo das mulheres. Bom, gente, eu finalizo por aqui, eu logo vou gravar o próximo vídeo, a terceira parte.